Shalom Vrahá, boa tarde para todos. Mais um shiur para vocês com o nosso queridíssimo Rabino Gloiber. Pergunte ao Rabino, a gente tem um grupo fechado no WhatsApp, onde os nossos queridíssimos alunos perguntam ao Rabino Gloiber e ele responde, ou lá mesmo no grupo em áudio, ou assim, através de uma aula, onde todos podem se beneficiar da resposta. E uma pergunta que é muito recorrente pra gente, chega essa pergunta muito pro Rabino, é uma curiosidade de da maioria das pessoas, a gente morre e para onde a gente vai? Para onde vamos depois que morremos? Hoje o Rabino vai responder para nós. E aproveitando essa pergunta, que é muito pertinente, eu queria saber, Rabino, do Oscar Schindler. Ele nasceu em 1908, morreu em 1974. Ele foi um empresário alemão, né, membro do Partido Nazista, e que salvou 1.200 judeus do Holocausto. Ele salvou esses judeus. No caso dele, Rabino, ele morreu. Para onde ele foi? Ele também vai ressuscitar na ressurreição dos mortos? Com vocês, o nosso querido Hillel. Shalom Vrahá. Eitan. E com vocês, o nosso querido Rabino. Shalom Vrahá. Amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida Edna. E Edna era a mãe da Sara da Torá. A Sara da Torá, a mãe dela era Edna. Então, a mãe de Abraham Avinu era Amtalá bat Kanabo. A mãe da Sara era Edna. Então a Edna nem precisa escolher o nome, já nasceu com o nome da mãe de Abraham. Isso, a Edna já é o nome em hebraico. E em relação à sua pergunta, você fala, uau, ele era um nazista e ele vai para o céu. Aí você pergunta, o que aconteceu com tal pessoa que ele era membro do partido nazista? Aí eu te falo, ele morreu e foi para o céu. Foi para o céu, que legal. Ele era um nazista que foi para o céu. Como funciona tudo isso? Então, em primeiro lugar, a Edna, ela pergunta, ela diz assim, tem uma pergunta. E hoje não precisamos nos preocupar com o clima aqui, não posso gravar a aula com chapéu, com o paletó, que temos aqui o nosso ar-condicionado, doação do nosso querido Lúcio Vieira. Lúcio Vieira. Querido Lúcio Vieira, olha, nem o guardanapinho o Abba tá usando, o Rabino Glória tá usando, que não precisa mais. Então, ele até trocou de lugar, eu que tô ficando aqui nesse lugar, e ele tá ficando do lado de lá, porque o ar pega bem em cima dele. E ele já pode gravar as aulas sem precisar se preocupar com o suor. Muito obrigada. E o Lúcio, ele veio de Sorocaba, né? Para colocar tantas vezes que ele veio. Quantas vezes? Ele falou que ele é o eletricista mora aqui da ONG, o engenheiro eletricista oficial da ONG, e só ele que faz os trabalhos de elétrica aqui. E a esposa deixa ele viajar? Deixa, os filhos também. Esses dias atrás ele trouxe o Luiz, Eba. desenhista, que estava de aniversário. Eba. Desenhista profissional, cartunista, muito inteligente, Luiz. Um beijo no coração de toda a família Vieira. Eba. Então, muito obrigado para o nosso queridíssimo Lúcio Vieira, para a esposa que deixa ele vir até aqui, tantas vezes que ele veio para resolver toda a parte elétrica da nossa instituição. Sim. E em relação à pergunta, a Edna, ela fez uma pergunta simples. Ela diz, tem uma pergunta, onde está o Gan Eden e quem são os que ficam lá? Então, a pergunta é a seguinte, como disse a nossa querida diretora, o Schindler, ele era um nazista. Ele estava no partido nazista. O que aconteceu com ele? Morreu e foi para o céu. O que quer dizer morreu e foi para o céu? Ele salvou 1.200 judeus. No mérito dessa mitzvah, um dos 13 princípios da fé judaica é que a pessoa que faz o bem, ele recebe uma recompensa por ter feito o bem. A pessoa que faz o mal, ele recebe um castigo por ter feito o mal. O bem é eterno, porque Deus é eterno e Deus é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem. Então o castigo, ele tem um limite. O castigo está escrito olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a pessoa só recebe o castigo pelo que ele fez de ruim. Terminou o que ele fez, acabou. Não existe mais o castigo. Mas a recompensa é eterna. A recompensa não tem limite, porque Deus é eterno, o bem é eterno, o paraíso é eterno. Então, dentro desses padrões,
nós vamos dizer assim, o que aconteceu com esse nazista que salvou 1.200 judeus. Ele morreu e foi para o céu. E esse céu, o que vem a ser esse céu? E por que essa pessoa, o Schindler, uma pessoa tão boa, ele não vai precisar ressuscitar na ressurreição dos mortos? E nós vamos precisar sim ressuscitar. Qual a diferença entre eles e nós? E para isso nós vamos para o começo do mundo. No começo do mundo, Bereshit, Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia Deus não criou nada, mas o 7º dia também ele faz parte dos 7 dias da criação. Nos 6 dias que Deus criou o mundo, Deus foi criando de acordo com a ordem. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus separou entre a água de cima e a água de baixo. No terceiro dia, Deus criou as árvores, as frutas, as ervas. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. No sexto dia, os animais. Quando tudo estava pronto, tudo, Deus falou, agora chegou a hora de trazer uma alma lá de cima do mundo de Atzilut, trazer ela aqui para baixo. Hashem criou o ser humano, uma pessoa só, uma pessoa de terra com 2 lados, lado homem e lado mulher. E as mulheres sempre vão falar que elas são o lado da frente. Então, não importa qual era o lado, um lado era homem, um lado era mulher. E Hashem, Deus, está escrito, Vaifach ba'apav neshmat chaim. Ele soprou nele uma alma vida. Em relação aos animais, o animal é chamado de nefesh chaya, e o animal é chamado de alma viva, mas não é chamado de alma vida. Qual vai ser a diferença? Porque no caso do boi e da vaca não está escrito que Hashem soprou, que Deus soprou no boi uma alma e Deus soprou na vaca uma alma, e no caso do peixe, da sardinha, Deus não soprou lá no atome, na cavalinha, Deus não soprou lá uma alma, e no caso do ser humano, Deus soprou uma alma. Então diz o Zohar, Deus não soprou. Deus não soprou porque está escrito no 2º mandamento que Deus ele está acima de todos esses conceitos materiais. Então, por que a Torá usa como exemplo, no lugar de falar colocou, a Torá fala soprou? No caso do boi, Deus colocou lá uma alma. No caso da vaca, Deus colocou uma alma. No caso do ser humano, Deus soprou uma alma. Qual a diferença? Porque é usado esse exemplo. Então diz o Zohar, a pessoa que sopra o que ele tem dentro. Para te dizer que a alma que Deus te colocou é uma alma divina, uma parte de Deus, é usada a palavra soprou. Agora, não é todo ser humano que ele tem esse nível de alma que é uma parte de Deus. Tem pessoas que o nível de alma deles é como a gente está aqui do lado da Universidade de São Paulo, da USP. Você pode ir a pé daqui até a USP. E tem lá na USP tem o zoológico das cobras e tem coisas assim muito interessantes. Tem o Instituto Vital Brasil. E lá você entra no Instituto Vital Brasil e você pergunta qual é a cobra que ela come pó. Aí vão te explicar que se a cobra comer pó, ela vai morrer. Aí você fala, mas na Torá está escrito que a cobra tem que comer pó. Aí vão te falar, não, mas provavelmente a Torá está te dando exemplo de alguma coisa. É porque se você der o pó na prática para a cobra comer, você está matando a cobra. Então qual é o exemplo que Deus falou que a cobra vai comer pó? Porque o pó é uma coisa encontrada em qualquer lugar do mundo e de graça. Então Deus falou para a cobra, eu quero que você tenha a sua comida em qualquer lugar e de graça, para que você não reze para mim, não quero ouvir a sua voz. Fora a cobra, Hashem quer ouvir a reza de todo mundo. Mas a da cobra não. Por quê? Porque ela foi cruel
Então Hashem falou, a maldição dela vai ser que ela não vai ter problemas de falta de dinheiro, falta de comida, onde ela estiver, ela encontra... Comida vai ser como pó, né? A comida vai ser como pó. Então, dentro dessa categoria de exemplos da Torá, se encontra o exemplo da alma divina, que está escrito que Deus soprou, e Deus não soprou, então quer dizer, a sua alma é uma parte de Deus. Se encontra o exemplo da alma dos animais, está escrito que o animal é Nefesh Hayah, e aí nós vamos encontrar duas categorias de almas. E aí nós vamos para o lado oculto da Torá. Nesse lado oculto da Torá, que é representado por clássicos da Kabbalah, como o Zohar, o Arizal, que eles vão te dizer o seguinte, que Deus é a essência do bem. Deus ele não vem com tirania para suas criaturas, então ele vai cobrar de cada criatura de acordo com as forças dela, de acordo com o que ela é capaz de fazer. Então, se Deus está cobrando de alguém 7 mandamentos, ele está cobrando da pessoa não assassinar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, não fazer idolatria. Então quer dizer que esse nível de alma, ele não é capaz de fazer mais do que isso. Então Deus só está cobrando dessa alma o que ela pode fazer. Então essa alma, nós vamos chamar essa alma, como citamos a USP aqui, a Universidade de São Paulo, você vai conversar com... entra na USP, você diz que você quer saber não sobre as cobras, mas sobre o ser humano. Vão te mandar para a faculdade de antropologia, e lá você vai perguntar o que é um ser humano. As cobras a gente já viu, mas o que é um ser humano? Aí vão te falar, o ser humano é um animal racional. E não só que ele é um animal racional, ele é um primata, ele está classificado com o macaco junto na mesma classificação. Aí você vai perguntar, e por que se o macaco assassina alguém, ele não vai preso? E quer dizer, ele já está na jaula direto, né? Mas já está preso. Já está preso, mas vamos dizer, se o macaco rouba alguma coisa, ele não é condenado por ter roubado, e se o ser humano rouba alguma coisa, ele é condenado, ele é julgado. E é bom falar, o ser humano é um animal racional, e o macaco não é um animal racional, mas os dois são animais. Aí você vai perguntar, então, qual vai ser a diferença entre a alma do macaco e a alma do ser humano? Ele não vai te responder. Mas ele vai saber que tem a diferença entre o macaco e o animal, que o ser humano ele é um animal racional e o macaco é um animal irracional. Mas espera, mas os dois pensam. Os dois, na frente da comida, os dois sabem que isso é uma comida, eles têm que comer. O macaco não vai comer madeira e o ser humano também não. Você coloca a banana na frente do ser humano, coloca a banana na frente do macaco, e os dois vão, na hora que você coloca a banana na frente deles, tanto o ser humano vai comer uma banana quanto o macaco. Sim. Qual vai ser a diferença? A diferença é que o ser humano ele tem a capacidade de se controlar. Se o ser humano fala, não vou comer a banana agora, eu vou comer a banana depois, ele coloca a banana de lado e o cérebro domina o corpo, o instinto, o coração. O animal não, ele não consegue. O coração domina o cérebro. Então, na hora que a banana está na frente dele, mesmo que ele tenha inteligência para saber que a banana é a comida, e o ferro não é comida, e a madeira não é comida, e a banana sim, ele tem um discernimento, mas ele não tem o controle. Então vão ter animais que são mais inteligentes que pessoas, que em certas situações o animal sabe se virar melhor do que o ser humano. Mas a diferença entre o ser humano e o animal é que o animal ele não consegue se controlar. E o ser humano consegue se controlar. Por causa que o ser humano consegue se controlar, então Deus consegue já cobrar dele um mandamento. Fala, não assassine. Porque você consegue se controlar. Por mais que você esteja em uma situação que você esteja com vontade de assassinar, mas você consegue se controlar. E o leão tem que ficar na jaula, porque ele não consegue se controlar. Então, e você consegue se controlar, você não precisa estar na jaula.
A mesma coisa em relação a outros mandamentos, como não roubar, não dormir com a mulher do outro. O ser humano ele tem um autocontrole. Então vamos perguntar por que Deus cobrou do Schindler 7 mandamentos e Deus não cobrou de você 7 mandamentos, mas para você ele pediu para você cumprir 613 mandamentos. Então quer dizer que a sua alma tem um nível superior. E esse assunto do nível superior, ele começa no começo do mundo. Todo mundo deveria ter uma alma que é uma parte de Deus. Porque Deus colocou no primeiro homem e na primeira mulher uma alma que é uma parte de Deus. Todo mundo deveria ter essa alma até hoje. Mas no meio do caminho entre Adão e Eva, nós vimos que as pessoas se comportaram de uma maneira muito desagradável. E a pessoa, quando ele se comporta errado, vamos chegar num caso, para vocês terem uma ideia do que é um pai que ele tem uma alma divina, e ele traz para o filho dele uma alma que é um animal racional, um primata. Era o caso, assim, para vocês terem ideia desse caso, vocês vão deduzir os outros. O caso do nosso patriarca Yitzhak. Ele se casou com a Rivka, eles tiveram 2 filhos, Yaakov e Esav. O nosso patriarca ele tinha uma alma divina, o Yaakov tinha uma alma divina, o Esav tinha uma alma divina. O Esav teve um filho chamado Elifaz. Elifaz, uma pessoa que ele tinha uma alma divina, ele estudou com Yaakov. Yaakov foi o professor de Torá dele. Antes da Torá ter sido dada, os nossos patriarcas, eles tinham um lado oculto da Torá. Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó antes de receber a Torá, sabendo nomes de Deus de 72 letras. Quer dizer, a Kabbalah eles já sabiam antes da entrega da Torá. O lado oculto da Torá, eles tinham recebido desde o Adão Arishon. Então, Yaakov, ele estudou na Yeshiva do Shem, que era o filho do Noach, que se estudava lá o lado revelado da Torá, antes da Torá ter sido entregue. Depois ele estudou na Yeshiva do Ever, que era o bisneto do Shem. E lá, ele estudou o lado oculto da Torá. E ele ensinou essa Torá para o Elifaz, que era o filho do Esav. E o Elifaz, ele era o neto do Yitzhak. Imagina, o neto do Yitzhak. Yitzhak era o nosso terceiro patriarca. O Elifaz, ele era o neto de Yitzhak. Era uma pessoa que estudou Torá com Yaakov, que era o tio dele. E agora esse Elifaz, ele foi, Deus me livre, ele teve uma relação com uma mulher casada, que não era casada com ele, casada com outro. Fosse casada com ele, não teria problema nenhum. E ele teve uma relação com uma mulher casada, ele teve uma filha, essa filha se chamava Timná. E aí ele se casou com a filha. Então, era uma filha de um fruto de um adultério, e ele se casou com a filha, e aí nasceu o Amalek. O Amalek, uma alma que não tem nada a ver já com as almas divinas, que já não é aquela alma que Deus soprou, é uma categoria nova de almas, é o animal racional, o primata. Então, essa, para rebaixar, para baixar de nível, é claro que ninguém tem culpa disso. A pessoa que é um russo na Rússia, que ele não é um judeu, ele não tem culpa se o Putin lá assassinou o Navalny, eles lá vivem como no zoológico. A pessoa que nasceu lá não tem culpa disso, mas a culpa é de quem começou com isso. Então esse ele foi com mulher casada. Então não tem como colocar nesse caso que a filha dele, a Timná, não tem como ela receber uma alma normal de uma relação dessas. E não só, depois ela se casa com o próprio pai, ela tem um filho, ela engravida do próprio pai, ela já é fruto do adultério do pai, ela engravida do próprio pai, ela tem um filho, não tem como esse filho ter uma alma que é uma parte de Deus. Então, dentro desse contexto, esse é o exemplo que eu dou para vocês. Exemplos como esse tivemos nas 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé. Exemplos como esses aconteceram nas 10 gerações entre a Arca de Noé
e o nosso patriarca Abraão. E daí para frente, nós chegamos numa situação que temos o nosso povo, o povo de Israel, de uma maneira genérica. Quem é filho de uma mãe judia, ele já nasce com essa alma divina. E de uma maneira genérica, quem não é filho de uma mãe judia, às vezes acontece dele ter essa alma divina. Essa alma divina vai atrair ele para o judaísmo. A atração pelo judaísmo é a manifestação da alma divina. E por isso está escrito Ger Shemet Gayer. Ou seja, o convertido que se converte. Não está escrito Goi Shemet Gayer. Não está escrito alguém que não é judeu que se converte. O que está atraindo essa pessoa para o judaísmo é a alma divina que ele tem, que é uma parte de Deus, e que caiu no lugar errado. Esse lugar errado, se for como o Alter Rebbe escreveu no Tânia, o Alter Rebbe vivia na Rússia. Na Rússia não tinha cruzadas, não tinha Inquisição, não tinha absolutamente mistura nenhuma. É como nos países árabes. Nos países árabes teve liberdade religiosa. Então, na Arábia Saudita não tinha cruzadas, não tinha Inquisição. Ou seja, um judeu do Iraque, do Irã, ou um goi do Irã ou do Iraque, alguém que não é judeu no Irã, ele sabe que ele não é judeu de verdade. No Irã não tinha cruzadas, não tinha Inquisição. Alguém que não é judeu no Iraque, ele sabe que ele não é judeu de verdade. Agora, o Brasil é um lugar que teve muita mistura, que teve aqui consequências da Inquisição, das guerras, do Holocausto. Ou seja, assim, o Holocausto não teve problema, não tem a ver com isso, porque no Holocausto era assim, os alemães eles mataram os judeus. Não adiantava, no caso do Holocausto, não adiantava o judeu falar para o alemão: olha, eu vou virar alemão, eu vou agora entrar no partido nazista, vou colocar uma suástica na minha... Não adiantava nada. Se era um padre num convento, uma freira num convento, que o bisavô era judeu, eles matavam. Não adiantava a pessoa se converter ao luteranismo, lá, a pessoa virar um cristão. No caso do nazismo, era uma perseguição racial, a tal ponto que o Rommel, que é o general dos nazistas, quando os nazistas conquistaram a França ela tinha colônias, que uma dessas colônias era o Marrocos. O general dos alemães, o Rommel, chegou no Marrocos, né? Eles conquistaram a França, então como pacote já pegaram Marrocos, Argélia, esses lugares que pertenciam à França. Então o Rommel chegou na França, ele falou: nós temos aqui uma lei, temos que matar todos os judeus. Então eles se encontraram com os líderes da comunidade judaica e conversaram com eles, e eles chegaram à seguinte conclusão: que o judeu sefaradi, ele não é um judeu, ele é um árabe de religião judaica. Então o Rommel falou: não posso matar uma pessoa dessas, que ele não é judeu, e essa é uma perseguição racial, não é uma perseguição religiosa. Eles são árabes de religião judaica, eles não são judeus. Então assim, eles chegaram a essa conclusão. Até hoje no DNA, quando você vai fazer um teste de DNA, vai sair lá uma percentagem judeu ashkenazi, uma percentagem sefaradi, que eles não consideram a mesma raça. Não consideram a mesma raça. Eles não consideram a mesma raça. Ou seja, assim, os alemães, eles não consideraram os judeus árabes raça judia. Eles consideraram religião judaica. Então ele falou: nós não estamos fazendo uma perseguição religiosa, é uma perseguição racial, e essas pessoas não têm raça judia, eles são árabes de religião judaica. Então no caso do Holocausto não adiantava você se converter a protestante, tipo ao Lutero. No caso das cruzadas e da Inquisição, aí sim, pessoas na Alemanha se converteram, os judeus alemães se converteram ao cristianismo, coitados, foram torturados. Imagina uma mulher grávida com crianças pequenas numa situação dessas, que falam para ela que vão colocar ela e as crianças na fogueira. E daí veio aquela expressão, né, entre a cruz e a espada. Isso. A cruz e a espada é uma expressão totalmente judaica. Que naquela época, ou eles aceitavam a cruz, né, de JC, iam para o lado do catolicismo, ou eles eram mortos pela espada. Aí veio a expressão, então, entre a cruz e a espada. Porque se fosse um cristão, ele fala entre a cruz e a espada, ele vai para a cruz, né? Mas o judeu fala: não, entre a cruz e a espada, não quero nem isso, nem isso. Nem um e nem outro, né?
Então lugares assim como a Alemanha, a França, a Inglaterra tiveram mistura por causa das cruzadas. Não foi uma mistura grande. A Itália com o Império Romano teve mistura, não foi uma mistura grande. Agora, Portugal e Espanha foi o único lugar onde os árabes converteram os judeus ao islamismo e depois vieram os cristãos e converteram aqueles muçulmanos ao cristianismo, que aqueles muçulmanos já eram judeus antes. Sim. Então, quer dizer, Portugal e Espanha, quem é descendente de português ou de espanhol, ou esses lugares que são colônias portuguesas e espanholas. Uma vez eu fui para Santana do Parnaíba, eu era rabino de Alphaville, 22 anos atrás. Cheguei lá com o Rabbi Zisha Beichmann, na casa do Anhanguera, e tinha lá um especialista em bandeirantes. Especialista em bandeirantes, na hora que ele me viu com a kippah preta, com o tzitzit, ele falou: uau, vocês são judeus? Uma barba dessas, uma kippah dessas. Falei: cara, tá muito inteligente. Todo mundo acha que eu sou muçulmano por causa da kippah e da barba. Acham que você é o primeiro que me fala que eu sou judeu. Todo mundo acha que eu sou árabe. Ele falou: não só isso, mas saiba que ele era especialista em bandeirantes. Ele falou: saiba que todos os bandeirantes de Minas Gerais eram judeus. É o que aconteceu. Os padres do maldito ofício, eles ficavam dedurando os judeus. Aí os judeus fugiam para os interiores. Então você fala: no lugar como Belo Horizonte, mas onde estão os judeus? Lá no interior. Bem no interior. Bem no interior do Nordeste, no interior de Minas Gerais. Aquelas cidadezinhas que ninguém nunca ouviu falar o nome delas, e lá de repente a pessoa desperta e fala: sou judeu, minha alma está dizendo isso. Quero me converter ao judaísmo. Onde você mora? Itapatirica da Jaguatirica. E onde fica isso? Do lado da Pirassununga da Itapununga. E onde fica esse lugar? Entre o Mato Grosso e o Mato Fino. E você fala: como você já viu um judeu na vida? Nunca viu um judeu na vida, mas entrou no site do Chabad e está estudando Torá, e ele já fala sem sotaque. Já me faz, uma vez uma pessoa me ligou do Vale do Xingu, conversou comigo meia hora, não sabia que ele não era judeu. Ele nunca tinha visto um judeu na vida. Então o que é isso? É manifestação da alma divina. A alma divina desperta. Então não estamos falando sobre esses lugares que tinha mistura, mas vamos falar sobre um lugar que todo mundo lá é raça pura. Ou seja, os alemães, eles fizeram uma verificação, eles pegaram 4 gerações, conseguiram descobrir quem tinha uma origem judaica de 4 gerações atrás, mas as cruzadas foram 1000 anos atrás. Então eles não conseguiram pegar 1000 anos atrás. Então, quer dizer, sempre vai ter alguém que é um descendente do alemão que ele tem essa alma judia, por causa daquela mistura. Então vamos voltar. Dessa alma judia é cobrado dela 613 mandamentos. Ah, mas e se ele nasceu num lugar que ele não sabe que ele é um judeu? Ele pertence às 10 tribos perdidas, que veio Sanherib, ele levou as 10 tribos para os Cafundó, ou ele pertence a esses judeus que são descendentes dos aqueles judeus que se assimilaram nas cruzadas e que se assimilaram na Inquisição. A pessoa não sabe que ele é um judeu. Mesmo assim, é cobrado dele 613 mandamentos, só que é levado em conta que ele não sabe. Então, por causa que é levado isso em conta, então, por exemplo, a pessoa chega no mundo de cima. Aí tá bom, se ele assassinou, vou falar para ele: olha, o mundo inteiro, todo mundo sabe que é proibido assassinar. Não tem como falar: você não sabia que é proibido assassinar. Ah, mas ele era um canibal na ilha de Papua e ele matou o outro e comeu o cadáver. Tá bom, ele não sabia que era proibido comer o cadáver. Comer o fígado do outro lá. Na Indonésia tinha muito disso, né? Uma vez eu vi no noticiário da Indonésia onde tem os canibais, né? Ilha de Bornéu, ilha de Papua. Eu vi no noticiário da Indonésia, uma cobra comeu uma mulher. Coitada. A sucuri. Não sei que tamanho de cobra que era. E os indonésios comeram a cobra. Tiraram a mulher de dentro da cobra e comeram a cobra. E tinha lá no noticiário, eles comeram a cobra, arrancaram a pele da cobra. Então, assim, as pessoas têm uma tradição, assim, que
eles se guerreavam entre si, eles matavam o inimigo e comiam o fígado do inimigo. Tá bom, isso ele não era obrigado a saber. A educação que ele recebeu, que se ele mata o outro, tem que comer o fígado do outro. Mas assassinar, ele sabia que ele não ia matar alguém da tribo dele. Sim. Ele não ia matar alguém, ele ia matar da outra tribo. Então, assim, coisas básicas como não assassinar, não roubar, a pessoa não tem como se justificar lá em cima. Que isso é uma coisa que todo mundo sabe. E parece que está no DNA, todo mundo sabe. Não, qualquer lugar do mundo. Até um canibal, dentro da tribo dele, ele não vai matar ninguém. Ele vai matar da outra tribo. Então, só que chega coisas assim como idolatria. Aí já não é cobrado da pessoa saber. Ou seja, se a pessoa foi educada numa idolatria, ele recebeu a educação errada, isso não vai ser cobrado dele lá em cima. Então, o que vai ser levado em conta? A pessoa chegou no mundo de cima, o que é uma coisa óbvia que todo mundo sabe, vai ser cobrado dele. O que não é, não vai ser. Aí o que acontece? Tá bom, ele não vai receber um castigo. Mas agora, para ir para o paraíso, ele vai ter que ter feito alguma coisa que justifique isso. Então aí vai entrar a diferença entre essa pessoa que ele tem somente essa alma animal. O Schindler, por exemplo, você fala, o que aconteceu com o Schindler? Ele morreu e foi para o céu. O que quer dizer? Essa alma animal, o nível dela é o Lama Asya. Na Kabbalah tem 4 mundos, que esses 4 mundos têm criaturas. Acima disso tem mundos, mas que já não é possível a pessoa ter uma identidade própria nesses mundos de cima, porque lá a pessoa já é brilho do sol no sol. Agora, a partir do mundo de Atzilut, a identidade dela é anulada diante de Deus, né? Acima disso, sim. Não tem como existir uma criatura, porque o que a gente chama de criatura é alguém que tem uma identidade própria. Que ele sabe, tem Deus e tem eu. Eu rezo para Deus. Deus me ajuda. Somos dois aqui, Deus e eu. Agora, no mundo de Atzilut, você recebe a sua identidade própria, o DNA das almas divinas. Então lá você sabe que Deus existe e você sabe que você também existe, e lá é o paraíso dos nossos patriarcas, daqueles tzadikim que eles eram na geração, que eles são chamados de carruagem divina. Carruagem divina quer dizer, carruagem, ela não sente a própria identidade, mas ela sabe que ela existe. Então ela é a carruagem, ela vai na direção de quem está dirigindo ela. Então como Deus está falando por meio da garganta de Moshe. Moshe Rabbeinu, Moisés da Torá, ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus que te tirou do Egito. Quem está falando isso é Moisés. É Deus falando por meio do Moshe. Deus falando por meio do Moisés. Deus falando pela garganta do Moisés. Então, num nível desses, de Moshe Rabbeinu, dos patriarcas, ele sabe que ele existe, mas o fato dele saber que ele existe não faz diferença para ele. Que ele já está anulado diante de Deus. Né? Isso, ele é a carruagem divina. Mas ele está consciente de que ele existe. Mas ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade de Deus. Ele é mais espiritual do que humano. Agora desce um nível, o mundo da Briá. Aí ele sabe que ele existe e ele quer ter o prazer da revelação divina. Essa vai ser a diferença. Por isso que o mundo da Briá vai ser chamado de alto paraíso. Quer dizer, eu estou lá, eu quero ter o prazer da revelação divina. Então, eu, em primeiro lugar, eu quero ter o prazer de ver a revelação divina. Sim. No Atzilut, ele não pensa nele próprio. Ele é tipo a carruagem divina, né? No Briá já ele quer sentir. No Yetzirah, que é o mundo de baixo também. Agora chega no nosso mundo de Asiá. Então você fala, o que aconteceu com o Schindler? O Schindler morreu, foi para o céu. Qual é o céu de uma alma que ele é um animal racional? Uma alma animal. Qual é o céu dele? O céu dele é o nosso mundo de Asiá, que é o mundo mais baixo. Ele tem um lado espiritual, e esse lado espiritual é o paraíso das almas,
E nesse lado espiritual do nosso mundo de Asiá tem anjos, que esses anjos são chamados de Ofanim, e é o paraíso. Esse é o paraíso de quem tem uma alma animal. Por isso que Deus queria pagar para o Nebuchadnezzar, para o Nabucodonosor, pelos 3 passos que ele deu em honra a Deus. Deus pagou para ele nesse mundo, para ele não ter o próximo mundo, porque esse mundo espiritual é eterno. Então o Schindler vai estar eternamente no paraíso. A alma foi para o céu e está eternamente no céu. Paraíso das almas. E eternamente, porque o bem é eterno. Ah, mas ele fazia parte do partido nazista, alguma coisa errada ele fez? Tá bom, sofreu então para mida que nega mida. O que ele fez, ele levou. Morreu, pagou, né? Terminou. Mas sofreu durante a vida dele pelo que ele fez de errado. Mas o que ele fez de certo, a recompensa para isso é eterna, mas de acordo com o nível daquela alma. Agora, quando a gente fala sobre uma alma divina, essa alma divina, ela tem origem no mundo de Atzilut. Então, se Deus der para você o paraíso dos patriarcas, que é o mundo de Atzilut, ele só vai estar te devolvendo o que você já tinha. Isso, como vimos na aula anterior, que se Hashem te dá como presente, como prêmio pelas mitzvot, pelos mandamentos divinos que você cumpriu, ele te dá como prêmio a possibilidade de você voltar para a raiz da sua alma, não te deu nada, porque você desceu até aqui, você saiu... Você já estava lá? Você saiu de um lugar tão elevado, desceu para um precipício, fez um trabalho duro, sofreu, e depois você vai voltar para o mesmo lugar? Não teve nenhum bônus. É desonesto. Então, para que Deus possa pagar para você pelas mitzvot que você cumpriu, então Ele tem que te dar um nível acima de Atzilut. Mas acima de Atzilut, você é brilho do sol no céu. Você perde a identidade. Então, para Ele poder te deixar usufruir desse nível que é acima de Atzilut, Ele é obrigado a te ressuscitar. Porque aí a ressurreição dos mortos, ela é um prêmio, ela é um pagamento pelos mandamentos divinos que você cumpriu. E como vai funcionar isso? A alma animal de qualquer animal e de qualquer pessoa, você vai para a USP e pergunta para o reitor o que é um ser humano, ele vai te falar um animal, racional, primata, e você pergunta que alma que ele tem, aí ele vai falar, isso já é a sua área. Sua área. Aí você fala, então se ele é um animal racional, ele tem uma alma animal. Só que essa alma animal, a fonte dela, a raiz dela é o mundo de Atzilut. Ela caiu até o mundo de Asiá com a quebra dos receptáculos e daqui ela já não sobe mais. Então, o Schindler foi para o céu, esse céu é neste nível de mundo de Asiá, é o lado espiritual do nosso mundo material. Porque daqui ela não sobe mais, ela não chega em Atzilut de volta. Então a nossa alma animal, a sua, a minha, a sua, ela caiu aqui nesse mundo, daqui ela já não sobe mais. Então a alma animal do Schindler e a sua alma animal, as duas elas ficam aqui nesse mundo. Depois dos 120 você vai para o paraíso, você vai para o mundo da Yetzirah, que é o baixo paraíso. Que uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Você vai para o mundo da Briá, que é o alto paraíso, que uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. E a sua alma animal ficou aonde? Ficou no túmulo. Aqui no Embu é mais barato do que o Butantã, e a gente compra aqui do lado do Butantã tem um Embu. No Butantã o túmulo custa uma fortuna. No cemitério judaico do Butantã, você tem que vender a casa para comprar o túmulo. Então, antes de morrer, você vende a casa, compra o túmulo, aí você já pode morrer. Filhos não têm herança. Mas no Embu, a comunidade judaica, assim, no estado de São Paulo, dizem que são 60 mil, mas é um número muito inflado, assim, né? E se tiver 20 mil, é muito. E lá no Embu tem 100 mil lugares. Então, dá para comprar um túmulo baratinho, e aí a pessoa compra o túmulo, depois falece, é enterrado lá,
a alma animal fica lá. Aonde colocaram aquele corpo, se ele morreu numa explosão atômica, sempre sobra um átomo do corpo. E lá fica a alma animal dele. Ou seja, a alma animal, ela fica no túmulo, e ela é uma coisa espiritual. Ela não sente cansaço e tédio, ela não fica entediada. O tempo para ela não passa, ela está acima do tempo, ela não fica entediada. E ela fica lá no túmulo. Por que você tem que voltar agora? Você vai ressuscitar? Por que você é obrigado a ressuscitar e o Schindler não? Porque você cumpriu 613 mandamentos e agora sempre para te pagar, ele é obrigado a te dar a revelação do Keter de Atzilut. E o Keter na Sefirot, ele está acima da Sefirot. Então o Keter de Atzilut, ele é o Malchut do Olam Atov, que já está acima da Chokhmah de Atzilut, que é da onde surge a nossa alma, onde a gente recebe a nossa própria identidade. Então, por causa disso, você é obrigado a receber a sua alma animal. Porque se não é a alma animal para se proteger dessa revelação, que vai ser tão grande, e a alma animal, a raiz dela é o mundo do Tov, é o Keter de Atzilut. E ela caiu aqui embaixo e daqui ela não sabe mais. Mas a raiz dela é lá. Então ela consegue suportar a revelação que tem lá. Sem se desintegrar. Ela não desintegra. E a nossa alma divina desintegra. Ela vira o brilho do sol no sol. E a alma animal não. Que a raiz dela é lá. E aí mais para baixo ainda, o corpo, a raiz do material, está escrito Bereshit, no princípio, Bara Elokim, Deus criou et hashamayim vet haaretz, o céu e a terra. Ve'haaretz hayta tovavo, e a terra estava vazia e desolada. Diz o Zohar, se Deus criou, como pode ser que ela está vazia e desolada? Então, ou Deus criou ou Deus não criou. Se Deus criou, ela está cheia, ela não está vazia. Então, o que quer dizer Deus criou e ela... Então, ela não está vazia e desolada. Ela estava, diz o Zohar, antes de ter sido criada. Antes de ter sido criada, ela estava vazia ou desolada. O que quer dizer, diz o Zohar? Antes do mundo ter sido criado, o material, ele era o mundo vazio e desolado, ele era o mundo do Tov, que está acima de Atzilut, que é o Keter de Atzilut. E esse material, diz o Zohar assim, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele morava em Israel 2000 anos atrás, na terra de Israel. A terra de Israel era um estado do Império Romano, então eles falavam latim também. Tem muitas palavras no aramaico de Israel que são palavras latinas. Por exemplo, você fala fazer a paz entre a Pamalha Shomal e a Pamalha Shabbat. A palavra Pamalha, troca o pei por fei, é família. Família de cima, família de baixo, entre os anjos lá em cima e o povo de Israel aqui embaixo. Ou aspaclária, que é especulária, que é vidro. E tem muitas palavras no aramaico de Israel que são palavras de latim. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele procurou para essa matéria, que é a matéria que ela não tem tamanho, não tem medida, não tem volume, não tem peso, não tem aparência, não tem cor, não tem cheiro, não tem, mas existe. No latim não tinha uma palavra para isso. No latim, para você poder determinar que alguma coisa existe, ela tem que ter ou um cheiro, ou um sabor, ou um tamanho, ou um peso, ou uma medida. E não tinha nada disso. Então, no latim, ele não encontrou uma palavra. No hebraico, ele não encontrou uma palavra para isso. No aramaico, ele não encontrou uma palavra para isso. Ele vai encontrar no grego antigo uma palavra que é o Homer Yule. Essa palavra Yule é uma matéria que ela não tem sabor, não tem cheiro, não tem tamanho, não tem medida, não tem peso, não tem volume, não tem, e mesmo assim ela existe. Só no grego tinha um nome para isso. Então
ele falou que o mundo do Tohu que antecede o mundo do Tikkun, que ele foi a matéria-prima que Deus criou por meio dela a matéria, ele é chamado de Homer Yuli. Ele conseguiu essa palavra no grego. Me pergunta o que é em grego, eu não sei. Para mim isso é grego. Então, mas é Homer Yuli. Yuli é a palavra. E a partir disso Deus criou o mundo. Ou seja, o material, a raiz dele é o mundo do Tohu. Então o material ele serve como filtro também para a nossa alma não se desintegrar em relação à revelação divina que vai acontecer no futuro. Ou seja, assim, que para Deus te dá um nível acima do nível da raiz da sua alma. Para Deus te deixar usufruir desse nível, que imagina se o Baixo Paraíso, uma hora no Baixo Paraíso, que é o mundo de Yetzirah, já são como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo material. Uma hora no Alto Paraíso, que é o mundo da Briá, já são como 70 anos no mundo da Yetzirah. Uma hora no mundo de Atzilut, você já não tem como descrever. Então imagina o mundo do Tohu, imagina o Keter de Atzilut, essa revelação, o que vai ser? Então Hashem, para ele te pagar pelo cumprimento dos 613 mandamentos, ele tem que te dar aqui, ele tem que te dar a revelação do Keter de Atzilut. Então, Abba, todas as pessoas que hoje estão aqui, que não cumprem os 613 mandamentos, elas morrem e não ressuscitam, não vão ressuscitar. Não é certo isso, por quê? Você já morou na Rússia? Não. Mas se você estivesse morando lá, você poderia falar isso que você falou. Que todas as pessoas que moram na Rússia, então, e que eles são o goi de verdade, alguém que não é judeu de verdade. Agora, aqui no Brasil, você está falando sobre um lugar que tem uma mistura. No lugar que tem então, mistura... Pode ser que ela morreu sem cumprir os 613 mandamentos, mas ela deveria cumprir. Então, ela já tem, a alma dela é elevada, mesmo ela não cumprindo os 613, né? E para isso, por causa disso, antes dos mortos ressuscitarem, pelo menos 40 anos antes, essa é a opinião mínima, vai ter os dias do Mashiach. E nos dias do Mashiach, todo mundo vai cumprir todos os mandamentos divinos. Aí essas pessoas nascem, elas cumprem todos os mandamentos divinos, e pronto. E para poderem ressuscitar depois, entrar no mundo da ressurreição. Então, assim, aqui no Brasil é uma mistura, você não tem como falar todas essas pessoas. Agora, na Rússia você pode falar todas as pessoas que não são judeus, eles não são judeus. Na Rússia, no Líbano. Isso, no Líbano, na Síria, no Irã, no Iraque, na Jordânia, na Arábia Saudita, no Catar, no Emirates. Não tem como ter judeus. Lá, quem é goi, quem é judeu. É judeu. Por quê? Por que eu posso falar isso? Não posso falar isso em relação ao Japão? Porque não tem... Porque no Japão você não sabe o que eles são. Pode ser as 10 tribos perdidas. Igual os índios. Os índios a gente não sabe de onde eles vieram. É. Agora, esses lugares que os nossos sábios falaram, que o Tosfot falou que o Ismael se misturou com os persas, então esses lugares como o Irã, que são os persas antigos, que se misturaram com Ismael, e não tem mistura entre eles e nós. Esses lugares que os nossos sábios falaram que os grandes tzadikim, como Dom Yitzhak Abarbanel, ele falou assim, qual o motivo que os europeus são cristãos? Você pergunta para um alemão na Alemanha, o alemão, o povo que eles são orgulhosos do que eles são um país rico, eles são um país civilizado, eles são um país assim que eles até ficaram com vergonha que eles assassinaram 6 milhões de judeus, tentaram apagar isso da história deles, não é como os árabes que se orgulham, eles ficaram com vergonha. Então, pergunta para o alemão na Alemanha, vai amanhã para a Alemanha, pergunta para o alemão na Alemanha quem é o povo escolhido. Ele vai falar o povo judeu. Aonde é a Terra Santa? Ele vai falar Israel. Então você pergunta, por que você não fala que o povo escolhido é o povo alemão? Por que você não fala que a Terra Santa é a Alemanha?
Aí ele vai falar, porque é a religião dele. Então, por que você não muda de religião? Sim. Inventa outra religião. Que na religião que você vai inventar, você já não inventaram o cristianismo, então já inventa uma coisa nova. E fala que nessa religião nova, o povo alemão é o povo escolhido e a Alemanha é a Terra Santa. Por que eles não fazem isso? Diz o Don Yitzhak Abravanel que Yaakov, ele deu origem ao povo judeu. E Esav, ele deu origem aos europeus. Esses povos da Europa, diz o Don Yitzhak Abravanel, a origem deles é o Esav. E sendo que o Esav, ele se reencarnou para fazer o concerto da alma dele. E nessa reencarnação, ele era o JC. E depois e aí não deu certo. Aí ele se reencarna de novo, ele virou o Titus, também não deu certo, até que ele se reencarna de novo e ele virou o Antoninus, imperador de Roma, que se converteu ao judaísmo, e aí foi o Tikkun do Esav. Então ele diz o Don Yitzhak Abravanel que os europeus, eles, por causa que eles são os descendentes do Esav, e o JC era a reencarnação do Esav, eles sentem esse vínculo com o JC. E por isso eles são ligados a essa religião sem motivo nenhum. Eles não entendem por que eles são cristãos. Que eles têm que se sujeitar a isso, que eles têm que abaixar a cabeça e falar, olha, a Terra Santa não é a Europa, é lá no Oriente Médio. Que eles têm que abaixar a cabeça e falar, nós não somos o povo escolhido, o povo judeu que mora lá. Então, diz o Don Yitzhak Abravanel, por causa que é um vínculo de alma entre eles, o JC, são as almas dos filhos do Esav com o Esav. Então eles estão presos nesse vínculo de almas. Então, assim, na prática, os europeus são os filhos do Esav. O Irã são o Ismael. Então, povos como os índios brasileiros, o Japão, a Indonésia, a Malásia, já não tenho o que falar, não sei de onde eles vêm. É. Mas esses povos que a gente sabe quem eles são, aí você pode falar tranquilo. Olha lá, quem é judeu, ele é obrigado a cumprir 613 mandamentos, e ele vai ter que ressuscitar, porque um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus ele vai pagar, te dar uma recompensa pelos mandamentos que você cumpriu. E não é considerado uma recompensa se ele te devolve o que você tinha. E para te dar mais do que isso, você se desintegra. Então, como Deus pode fazer para te dar mais do que o que você tinha na raiz da sua alma e você não se desintegrar? Aí ele vai pegar o corpo, que a raiz do corpo é o mundo do Tou. A alma animal, que a raiz da alma da alma animal é o mundo do Tou. Então, nem o corpo e nem a alma animal, eles vão se desintegrar num nível de revelação divina tão grande, porque a raiz deles é aquele nível. Aí você é obrigado a ressuscitar. Porque você não pode viver no mundo das almas, como o Schindler está lá no mundo das almas. Sim. O mundo das almas dele é o nível do mundo da Asiá. O seu mundo das almas é mundo de Etirá. O seu mundo das almas é mundo de Briá. O mundo das almas dos nossos patriarcas e de Moshe Rabbeinu é o mundo de Atzilut. Por que você não pode ficar lá eternamente? Por que você tem que ressuscitar? Por que você... a recompensa. Isso, porque um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem paga pelos mandamentos que você cumpriu, e Hashem não tem como te pagar, a não ser te dando mais do que o que você já tinha, e Hashem não tem como te dar mais do que o que você já tinha como alma. Se Hashem coloca a sua alma no Keter de Atzilut, você some. Sim. É o raio de sol no sol. E por isso que esse mundo vai ser o mais alto paraíso, né? Isso, muito bom, parabéns. Que e daí as almas, a recompensa de todos nós que cumprimos as 613 mitzvot será aqui. Parabéns. Ou seja, assim, que Hashem, do mesmo jeito que quando o nosso povo saiu do Egito, nós estamos agora nessa paraxá anterior e a paraxá atual, que está falando sobre os objetos do Mishkan e as roupas do Kohen. Então, essa história funciona assim. Hashem falou para Moshe
Ve'asu li mikdash, vocês façam para mim um santuário, ve'shachanti betocham, e eu vou habitar no meio deles, eu vou viver. Ve'shachanti é uma linguagem de habitar, é lishkon, verbo lishkon, você que está estudando hebraico, se pode. Então, o que acontece que Hashem, Deus, falou para Moshe: o povo de Israel está morando em tendas, eu quero morar junto com eles, me faz uma tenda. O que tem na tenda? De noite a criança está brincando, precisa de uma vela. A tenda tem um candelabro, então me faz uma menorá. O que mais tem na tenda? A mesa com pãozinho. Me faz uma mesa com pãozinho. O que mais tem na tenda? A criança fez um xixizinho no chão, ficou cheirando mal, então a mamãe coloca um incenso para ficar um cheiro bom dentro da tenda. Então me faz um altar de incenso. O que mais tem na tenda? A bacia com água para lavar as roupas. Muito bom, mas a bacia com água pode ficar do lado de fora, mas dentro da tenda tem um armário com as roupas, né? Sim. Então, a chefe falou, então me faz o armário também, me faz uma arca. Porque o armário, eles não saíram do jeito com o armário de 4 portas. Não. O armário que eles tinham na viagem era uma arca. Um baú. E até esses dias as pessoas mais antigos usavam as roupas no baú, não tinha mala. Era aquele baú levado para lá e para cá. Até hoje os baús existem. Então na prática, assim, na viagem ninguém levou armário de 4 portas, todo mundo levou arca. Então já falou, faz uma arca para mim também. O que a pessoa... E guarda minhas coisinhas lá dentro, minha Torá. A Torá. Então, o que a pessoa colocou dentro da arca? Colocava joias. Então, já falou, então, dentro da arca... Coloca minhas luchot. O cajado de Moshe. O cajado, mas aí já foi depois. Depois. Os 40 anos que Moshe Rabbeinu estava no deserto, depois que a arca já entrou... Uma coisa interessante, essa arca, Hashem falou para colocar anéis na arca, anéis de ouro puro. E dentro desses anéis de ouro puro... tinha uma vara. A vara. Então você imagina, qualquer pessoa normal, vai falar, imagina o peso das pedras dentro da arca. Das luchot. E agora o ouro puro é uma coisa mole. E essa vara não podia, pela lei, sair da arca. Ela ficava fixa ali, direto dentro das argolas. E era feita de um pedaço de ouro só. Então, tinha emendas, não era com então emendas. A argola não tem emenda nenhuma. A argola era ouro puro, você não podia fazer liga. Não podia fazer, hoje em dia, por exemplo, qualquer joia de ouro que você compra, não é pura. Ela é uma liga. Porque se ela não for uma liga, ela esfarela. Antigamente, para verificar uma moeda de ouro, você dava uma mordida. Se ela amassava, quer dizer que era ouro puro. A pessoa já estava acostumada a colocar na boca e sentir se ela vai amassar ou não. Mas então, o que acontece? Se levantasse essa arca com as varas, em primeiro lugar, iriam se quebrar as argolas e as varas também. Então, dizem nossos sábios, Hashem fazia um milagre que a arca, ela levava os seus carregadores. Ela se levava e levava os carregadores juntos. Ela levitava. Então, ela levitava junto com os carregadores dela. Então, quando essa arca entrou, quando foi Aaron faleceu, Moshe Rabbeinu faleceu, aí foi colocado lá o cajado de Aaron, o Sefer Torah, a tzitzenda, o potinho do mano, o Sefer Torah que Moshe Rabbeinu escreveu, foi colocado tudo em cima. Mas dentro da arca só tinha as luchot, que são 2 cubos, assim, com todos os 10 mandamentos. Então, em outras palavras, assim, Hashem queria viver no meio de nós, e essa era a tenda dele. Então, dizem nossos sábios que no futuro vai ser a mesma coisa, que Hashem ele vai viver com a gente, sendo que você não tem como viver no mundo das almas. Alguém que não é judeu pode viver eternamente no mundo das almas. Você não pode, que Hashem é obrigado a te pagar pelo que você fez. E para ele te pagar pelo que você fez, se ele te coloca no mundo das almas, num nível acima do paraíso dos patriarcas, você vira brilho do sol no sol, você se desintegra. Então ele não tem como te dar como pagamento o mundo das almas. Aí ele é obrigado a te colocar na alma animal, no corpo, e por causa que isso só pode acontecer aqui embaixo,
Porque a alma animal desceu para esse mundo e não sobe mais. O corpo, ele desceu para esse mundo material, é feito a partir das luzes caídas, dos receptáculos quebrados. Os receptáculos quebrados, não as luzes caídas. Os receptáculos quebrados, que as luzes é uma coisa... Não. As luzes caíram, mas aí já é outra categoria, já não é o corpo material. Sim. As luzes que caíram, a gente leva elas de volta. Mas a gente coloca elas em receptáculos. Agora, o corpo material é feito a partir dos receptáculos quebrados. A alma animal é a partir das luzes caídas. E aí o que acontece? E aí a Hashem vai vir morar com a gente novamente. Aí esse mundo vai ser uma morada, né? Esse mundo aqui elevado embaixo vai ser... ao ponto que o sol não precisa entrar os raios de sol, que somos nós, não precisamos fazer parte do sol. Pode haver o sol e os raios de sol convivendo juntos. Exato, olha, o exemplo é muito bom, parabéns. Olha, o orgulho do professor quando a aluna já sabe mais do que ele. Mas aí não. O professor está orgulhoso. Eu não sei mais que o senhor não. Eu entendi a questão, né? A gente entende a questão. Então, assim, o que muitas pessoas falam, o judeu é superior a nós que não somos, né? Os goi, quer dizer, então hoje a gente descobriu que não, né? Que aquela pessoa que não tem os 613, que não tem a alma judia, a recompensa dela vai ser tão boa quanto as nossas que cumprimos as 613 mitzvot. É assim, vou explicar para vocês. Assim, é claro que o Baixo Paraíso, ele é acima do paraíso do mundo da Sia. É claro que o Alto Paraíso é acima do Baixo Paraíso. É claro que o paraíso dos patriarcas é acima do Alto Paraíso. É claro que o mundo da ressurreição, ele é acima de todos os paraísos. Sim. Mas quando a gente fala assim, que Deus ele não vem com tirania sobre as criaturas. Deus não vai cobrar de você mais do que o que você é capaz de fazer. Então Deus não pode cobrar de uma pessoa que o nível dela é alma animal racional. Deus não pode cobrar dessa pessoa mais do que 7 mandamentos. Então ela vai receber a recompensa pelos 7 mandamentos que ele fez. Mas uma coisa que eu percebo, desculpa cortar, me corrija se eu estiver errado, a pessoa que tem a alma divina, que tem a alma judia, ela quer cumprir, ela corre atrás de cumprir os 613 mandamentos. A pessoa que veio para cá com os 7 mandamentos, como eu conheço muitos que viram pra gente e falam assim, não, eu quero cumprir os 7, eu não me vejo judia. E já vem pessoas que falam pra gente assim, eu me vejo judia, eu tô fora do meu habitat natural. Então, assim, é bem separado isso também. Eu acho que não existe uma confusão. Aquela pessoa que não tem a alma judia para cumprir as 613 mitzvot, ela está satisfeita com as 7. Isso. Então, assim, para você falar, a pessoa se orgulhar, assim, de dar risada, né? Mas, assim, a pessoa se orgulhar, falar, olha, você está vendo, eu não assassino, entende? Ela está orgulhosa que ela não assassina. Aí você vai falar, é uma coisa óbvia, né? Que não precisa assassinar. A pessoa está orgulhosa que ela não rouba. Então, assim, às vezes, o que para nós é uma coisa óbvia, para outra pessoa é um esforço muito grande. Então, por exemplo, Deus me livre, você vê hoje pessoas importantes que eles roubam, sempre no governo tem escândalos e você fala, pô, a pessoa é uma pessoa importante e mesmo assim ele roubou. A pessoa é uma pessoa importante e mesmo assim ele assassinou. Então, vamos dizer entre nós que geralmente quem procura o judaísmo, mesmo que permaneça a vida inteira procurando, mas isso é manifestação da alma divina. Então, por isso tinha o Rabbi Yonatan Eibschitz, que ele, quando passava do lado de um cemitério não judaico, ele ficava triste, porque ele estava vendo essas almas lá. Ele falava, essas pessoas perderam a viagem. Essas pessoas, eles tinham que ter se convertido ao judaísmo. Essa alma passou a vida inteira aqui nesse mundo, não fez nada e foi enterrado no cemitério que não é judaico. Então ele sofria com isso, ele via almas judias no cemitério que não é judeu. Então, assim, às vezes a pessoa perde
Faz a viagem. Perde a viagem. Fica a vida inteira falando sobre o judaísmo e morre falando sobre o judaísmo. E não sai disso. Não sai disso. Só que em que caso isso se trata? Agora vamos entrar no detalhe. Mas agora vamos para a segunda parte da nossa aula, porque 1h04. Já excedemos o tempo, gente, senão fica muito longo nossos vídeos aqui no YouTube. Então eu quero desejar a vocês assim muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro. Muito obrigado pela sua tzedakah. Né? Hoje nós estamos estudando essas parashiot que falam justamente sobre a construção do Mishkan, sobre a construção do Beit HaMikdash. E a Kadosh Baruch Hu, ele pediu tzedakah para as pessoas, não porque ele precisa. Será que ele precisa de tzedakah para construir o Beit HaMikdash? Não, ele é o dono da prata e do ouro, né? Mas ele pediu para poder fazer com que as pessoas participassem, tivessem méritos dando a tzedakah delas. Então a mesma coisa o Rabino Gloiber é professor, a gente tem uma estrutura, a gente tem projetos e a gente também pede para você que quiser dar sua tzedakah para a construção do nosso Beit HaMikdash. Você que é amigo da ONG, muito obrigado por sempre estar nos trazendo a sua tzedakah. Com a sua tzedakah a gente ajuda muitas pessoas. Então eu sempre falo assim, ajude a ONG a ajudar quem precisa. Agora com as doações para Israel também, a gente ajudou muito, estamos ajudando ainda. Então se você quiser fazer a sua tzedakah nesse mérito, é só escrever no comprovante que é para Israel, que é para qualquer fim, para os órfãos e etc. E esse dinheiro vai ser destinado. E a descrição, o Pix, está tudo aqui na descrição dessa aula. Ou se não, me chame também no WhatsApp, que daí eu converso contigo e te dou mais detalhes e talvez até você venha fazer parte do nosso grupo fechado de estudo. Um beijo no coração de vocês e até a segunda parte dessa aula, que já é a terceira, né? Já estamos na terceira parte. E Lelo? Uau! Eu tô aqui só imaginando como é aprender tudo isso com o Rav Gloiber. Aliás, o que o Rav Gloiber passou para aprender tudo isso e chegar aqui e ensinar vocês e vocês ficarem aí sem fazer perguntas, hein? Vamos fazer Tem perguntas. que fazer perguntas. Muitas perguntas. As perguntas de vocês é também a pergunta daquela pessoa que está tímida, que não consegue, né? Então ela vai ganhar a resposta com base na sua resposta. Tá bom? Na sua pergunta. Então, muito obrigado para todos, muito obrigado para a nossa diretora Elif Carraia pelas lindas palavras, muito obrigado para todos vocês que participam das nossas aulas, que a gente dê a vocês e a toda a sua família muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Continuem fazendo as suas perguntas, porque esse assunto ainda vai longe. Vai longe. E Kol Tov.